Fala pessoal, tudo bem com vocês? Para quem ainda não me conhece, eu sou o Gianluca e antes de tudo eu quero te pedir um grande favor. Dê o like no vídeo, compartilhe com seus amigos, se inscreva no nosso canal que está no botãozinho vermelho aqui embaixo e não esquece, ativa o sininho para você não perder nenhum vídeo. Mas agora eu estou aqui para falar de uma promoção imperdível que nós temos aqui na nossa editora. E para quem ainda não conhece, a Editora Vem é uma editora que parte dos recursos é destinado para missões. E você, adquirindo os nossos materiais, você estará nos abençoando e você estará abençoando outras pessoas e levando a mensagem do Senhor mais longe. Então aqui eu tenho em minhas mãos o livro Anjo Caído, a trajetória e queda de Lúcifer, que aqui nós contamos do intervalo que tem do versículo 1 e do versículo 2 do primeiro capítulo de Gênesis. E é um livro muito importante para você que quer aprender mais sobre o assunto, sobre a trajetória e a queda de Lúcifer, como o mundo foi criado, e esse livro é imperdível. Temos aqui também o livro Anjos e Demônios, a realidade do reino espiritual. Podemos dizer que esse daqui é um manual para o crente para saber como enfrentar suas guerras, como enfrentar suas batalhas. É um livro muito completo, um livro muito didático, que aqui fala sobre o Rei Bruxo, fala sobre Lilith e é muito completo para você. E tenho aqui também em minhas mãos o livro Curando os Enfermos em Nome de Jesus. Esse aqui é voltado para aquela pessoa que precisa de alguma cura em certa área da sua vida. Esse livro é essencial para você. E por último, temos a revistinha As Aventuras de Luke, do Pastor Lucas. E para quem não conhece o Pastor Lucas, é o compositor daquela linda música O Pintor do Mundo. E ela é muito bem ilustrada, muito bem desenhada para você, criança, que quer saber como enfrentar as suas batalhas, para aquela criança que tem medo de dormir sozinho. Esse livro é muito importante para elas. Para você que quer presentear o seu filho, seu sobrinho, seu neto, esse livro aqui é muito bom para eles, tá certo? Então, eu falei aqui de 3 livros mais a revistinha por apenas R$ 95. E para você que quiser adquirir esse material, entre agora no nosso site editoravem.com, que está aqui no rodapé do seu vídeo, e adquira já pelo kit Libertação, tá certo? Só lembrando, dê like no vídeo se você ainda não deu, se inscreva no nosso canal e ative o sininho e compartilhe o link desse vídeo com seus amigos, nas suas redes sociais, porque assim você estará ajudando a propagar a palavra de Deus, tá certo? Então fique com essa mensagem e Deus te abençoe. Tiago 5:13, nós vamos ler até o verso 16. Está alguém entre vós sofrendo? Vai para o Facebook e reclame. É isso? Está alguém entre vós sofrendo? Ore. O que a gente faz? Ora. É o que a gente tem feito? Não. Há alguém encorajado entre vós? Cante louvores, que é um outro tipo de oração, mas também é oração. Mas continua o texto. Algum de vós está doente? Chame os pastores, os presbíteros da igreja, a fim de que estes orem sobre a pessoa enferma, ungindo com óleo, em nome do Senhor. E a oração, o famoso termo, oração da fé, oração feita com fé, curará o doente e o Senhor o levantará. E se houver cometido pecados, serão perdoados. Continua. Portanto, confessai os vossos pecados uns aos outros e orai uns pelos outros para seres curados. A oração de uma pessoa justa é poderosa e eficaz. Meu Deus. Hello, moto. Que texto poderoso. Amém, meus irmãos? Que texto grandioso. Feche seus olhos, encurva a sua cabeça. Senhor, fale conosco. Que não seja eu quem fale, mas que seja o teu Espírito. Fale aos nossos corações, nos instrua, nos ensine. Pai, me dê a graça de passar para os irmãos aquilo que está no meu coração. Em nome de Jesus. A diferença dessas mensagens de quarta para as mensagens de domingo é a prática. No domingo nós trazemos sempre ensinos profundos e edificadores. Na quarta tem muitos testemunhos e são encorajadores. Eu quero começar contando a você 2 testemunhos, um meu e um do meu filho.
Ontem eu fiquei muito feliz que o meu filho entrou no carro e falou: meu Deus, glória a Deus que Jesus me curou. Eu falei: do que, filho? Da rinite. Rinite não é uma coisa tão grave, mas é chato. Quem sofre de rinite? Mas será que você tinha rinite igual meu filho? Gente, era insuportável para ele e para nós. E quando ele começava, era o dia inteiro, cada segundo. Agora você imagina num lugar, em época de Covid, a pessoa atacar a rinite. Gente do céu. Mas eu falei assim: o que aconteceu? Ele falou: pai, teve um dia que eu deitei na cama e falei: não aceito mais isso. E orei a Deus. E a rinite foi embora. Eu me lembrei de uma outra situação. Irmãos, durante muito tempo, há uns 3 anos atrás, me atacou uma enxaqueca. Quem sofre de enxaqueca aqui? Mas direto, crônica? Porque tem hora que você ataca uma de vez em quando. Mas me atacou uma enxaqueca. Eu estava pregando no pastor Lucas, aquele cantor. E do nada amanheci com uma enxaqueca. E ela nunca mais foi embora. E chegava a vomitar, ficar trancado, coisa absurda. Irmão, teve um dia que eu estava com um casal de discípulos dentro do escritório. Eu abri a minha mochila. Aquilo parecia uma farmácia, tinha tanto medicamento, mas tanto medicamento. E eu chorei. E esse casal de discípulos lembra que eu chorei. Olha aqui para vocês verem. E eu não aguentava mais aquela situação. Não sei se foi por causa da correria do início aqui da igreja, que saía do aeroporto direto para o culto, do culto para o aeroporto, sem dormir 24 horas. Eu não sei se isso desencadeou. O estresse com gente chata também, que não somou em nada. Mas eu não sei o que aconteceu. Sei que chegou um ponto que eu não aguentava mais. Eu me sentia inválido espiritualmente. Um pregador de fé. Você vai num culto, gente curada, milagres acontecendo, demônios saindo, e você com a enxaqueca atacada, parece uma contradição. E eu chorava diante de Deus. E eu orei uma vez em casa, acho que a minha esposa até ouviu, em lágrimas. Falei: Senhor, não dá. Não dá. Eu não consigo. E eu tentei tanta coisa, irmão. Você tem uma ideia? Eu pensei que eram os cachorros. Então uma vez eu aluguei uma casa aqui, bem pertinho, para ver se eram os cachorros, e saía dentro de Curitiba alugando Airbnb para ficar longe dos cachorros, para ver se melhorava a minha cabeça. É verdade. Aí alugava uma casa em Santa Felicidade, ficava uns dias em silêncio, aí chegava naquela casa, tinha 2 cachorros do lado. Alugamos um apartamento, você acredita que o apartamento do lado tinha cachorro? Fomos para a praia, você acredita que tinha uma construção do lado, com esmeril, batendo martelo e um cachorro? Não estou brincando. Não estou exagerando. Aí fomos para a casa bonita. Fomos lá na casa com banheira. Tudo. Falei: vamos ficar aqui uns dias. Amanhece o dia, minha esposa abre o olho. Amor, não acredito. O que foi, amor? Cachorro. Falei: não, o que está acontecendo? Irmãos, e é triste. Você pegar a menininha e falar: o que foi, pai? Enxaqueca de novo? Você não pode curtir os filhos, não pode curtir a família, e eles pensam que é frescura. Mas uma hora eles veem que é grave, quando eles têm a deles também. Porque só quem tem sabe a seriedade de ter esse tipo de situação estressante. Mas teve um dia que eu não tolerei mais isso. Que chegou uma hora que eu tive que dizer um basta. E já vai aí. Não estou dizendo que de vez em quando aparece. Quando dá uma situação estressante, aparece, mas com algumas horinhas vai embora. Mas já vai aí para 1 ano que eu não tive mais a enxaqueca, em nome de Jesus. E foi uma experiência, não sei você, Zeca, que também sofria da enxaqueca. O Zeca era meu parceiro de remédio. Tudo que é remédio novo ele trazia para mim, porque ele tomava também. Não sei se você também, de vez em quando dá, porque é o dia a dia, né, irmão? Mas, a partir do momento que eu fiz aquela oração da fé, a coisa foi resolvendo. E é sobre isso que eu quero falar hoje. Começando no verso 13. Está alguém sofrendo? Faça
uma oração. Irmãos queridos, a primeira linha de ataque de Deus sempre será a oração. A oração deve ser a nossa primeira resposta e não a nossa última opção. Qual é o grande problema dos crentes? Eles oram quando não tem mais o que fazer. E a oração é também a última opção, mas deve ser a primeira resposta. Oração é sempre a primeira coisa que a gente faz, não a última em desespero. A oração não deve ser a última opção. Deve ser sempre a primeira resposta. A lição que Tiago nos ensina é: precisa fazer algo importante? Ore. Precisa fazer algo sem muita importância? Ore. Precisa sair para trabalhar? Ore. Não vai sair para trabalhar? Ore. Está ruim? Ore. Não está bom? Ore. Está bom? Ore. Oração não pode vir na nossa cabeça e no nosso coração como algo a se fazer em desespero. Porque uma oração de um desesperado, nem sempre ela será pura. Muitas vezes, ela será uma oração comprometida com a emoção da dor e não com a fé da palavra. Então, a oração feita como a primeira opção, ela sempre será feita da maneira correta. Entenda, o que é oração da fé, meus irmãos? O termo dito por Tiago aqui. O que é a oração da fé? Algo que a gente já ouviu tantas vezes. Irmão, vamos fazer oração da fé. Antigamente, nos cultos das igrejas missionárias, que tinha a casa da bênção e etc., quadrangular, eu vim buscar uma bênção. Jesus tem bênçãos para dar. Você veio buscar uma bênção. Espera, Jesus vai te dar. Né? Músicas como essa, né? Somente crê, tudo é possível, somente crê, nesta noite feliz, neste santo. Essas coisas a gente cantava em culto, que o bicho caía, e o demônio, e o que não manifestava, a gente mandava manifestar. Quem não tinha demônio, a gente mandava entrar. Entra, demônio, para a gente expulsar depois. Então, eu fui criado num ambiente de muita fé. Eu me lembro que uma vez meu pai estava realizando um culto numa cidade chamada Americana do Brasil. A cidade tinha nome grande, mas a cidade tinha 5.000 habitantes. O nome era poderoso, mas a cidade era muito pequenininha. E meu pai armou uma tenda no meio da cidade. Gente, eu nunca vi cair tanto demônio. E o vizinho estava assistindo lá e caiu endemoniado lá. Irmão, já fiz culto e o cara ia assistir na varanda e cair endemoniado lá dentro da casa dele. Verdade. E aí meu pai fazendo aquele culto, daqui um pouco chegou um cara. E meu pai tem 1,5 metro de altura. E um cara chegou, gente, com quase 2 metros de altura. Para mim, que era pequenininho, se ele tivesse 1,70, para mim era 2. E o cara chegou grandão, e a tenda, aquela multidão de gente, o meu pai expulsando demônio, e vai, isso aqui, o culto hoje vai ser maravilhoso, porque Jesus vai dar. Lá no Universal cantava assim, ó, diabo, hoje é sexta-feira, na Universal, eu vim para te queimar, vou te queimar, vou te queimar. Cara, era nesse nível. E o obreiro que não cantasse perdia ainda a fada, e se apanhasse do demônio não podia trabalhar. Do coitado obreiro que levasse um tapa do capeta. E cantava, vou te queimar, vou te queimar. Os caras doidos, né? Pirado, né? Mas antigamente, cara, era muito... como é que fala? A expectativa que as pessoas tinham para ir num culto. Elas sabiam que ia ver um demônio sair, um cego enxergar, uma pessoa chorava, o outro orava em língua. Hoje o povo vem com a cara de limão chupado, meu filho.
Irmão, você tem que ter expectativa em Deus. Você está num ambiente em que Deus está. Num culto, alguma coisa tem que acontecer para o seu favor. Cara, vamos pôr no louvor, maestro? Diabo, hoje é quarta-feira. Vamos pôr. Aí meu pai lá, o culto hoje vai ser maravilhoso, porque derrama, Senhor, e os bichos caíam. Daqui um pouco um cara chegou no culto e foi lá na frente, grudou o pescoço do meu pai e levantou e ficou com as perninhas assim, ó. E foi sufocando meu pai. Eu vou te matar, missionário. Vou te matar, missionário. E foi sufocando. E o cara foi sufocando. Irmão, eu não sei o que aconteceu. Eu era pequenininho, talvez aí do tamanho da Isabela. Mas aconteceu um negócio muito estranho e esquisito naquele dia. O homem soltou meu pai do nada. E começou a voar e cair. Plá! Plá! E batia no chão e levantava. Eu falei, é doido, é? E pá, batia e batia. Porque um pouco o cara desmaiou. E meu pai ficou olhando, todo mundo ficou olhando aquela situação terrível. Resultado, o cara todo ensanguentado, levaram ele para o hospital. Chegou no hospital, não sei quantas pedaços de coluna quebrado, fratura exposta na perna, cara no hospital. Baixa a polícia lá, leva o missionário que lutava karatê e espancou o cara. Coitado do meu pai, gente, ele estava pronto de morrer. Aí levaram ele para a cadeia. Só que aí levou ele, a família, só a família era 5 filhos. Mas os obreiros, foi todo mundo para a delegacia. Chegou na delegacia, o delegado falou, o senhor está preso. Porque o senhor agrediu até quase a morte um cidadão. E o senhor está preso por tentativa de assassinato. Coitado do meu pai, não põe nem a mão no cara. Meu pai falou assim, irmão, o que eu fiz? Eu tenho testemunho. O povo falou assim, é testemunha. Uma irmãzinha. Eu lembro dela até hoje, se chamava Anísia. Ela levantou a mão, morava naquela cidadezinha. Eu vi o que aconteceu. Aí o delegado olhou uma senhorinha com suas cãs brancas. O que aconteceu, senhora? O homem com uma mão branca pegou ele e jogava para cima. E ele caía. Pá! Quando ele caía, jogou de novo. Pá! Quando caía, jogava de novo. Como assim, senhora? Que homem é esse? Cadê o homem? Falou, eu vi uma mão grande, branca, que pegava ele quando estava tentando matar o missionário e jogava para cima e ele caía. Aí o delegado falou assim, mas vocês são tudo doido. Não, senhor delegado. E o meu pai ele é muito gago, gente. Ele é gago de travar quando está nervoso. Trava muito. Gente, e o meu pai abriu a Bíblia, nervoso, começou a gaguejar com o delegado, e o delegado foi perdendo a paciência. E a pior coisa com gaga é quando você tenta completar a frase dele. Irmão, não faz isso. Não tenta jogar água. Não tenta assustar, ele não está soluçando. Deixa o cara terminar. E o meu pai falou, eu quero ler um texto da Bíblia para o senhor. Então o senhor pode ler. Ele abriu a Bíblia. Eu vou dizer para o senhor. E meu pai fala, desse jeitinho que eu estou falando. Porque os filhos sabem imitar ele direitinho. Bom, quando ele estava nervoso, eu olhava para o filho e falava assim, eu te rasgo no meio. É desse jeitinho, gente. Hoje ele está de idade, a gente pode brincar sem saber que vai apanhar. Mas antes a gente ficava assim, ó. Mas quando o cara ganha, você dá um soco para ver se ele sabe. Igual meu irmão, quando ele trava o forno, ele faz assim, pá! Aí ele solta. E aí, meu pai abriu a Bíblia e falou, eu vou ler para o senhor aqui. O que aconteceu? Leia então, missionário. A Bíblia diz aqui, que o anjo do Senhor acampa ao redor dos que o temem e o buscam.
que o senhor quer dizer? A irmã viu. O que fez esse homem, ó, todo mundo viu aqui, ó, eu estava morrendo na mão dele. Um anjo de Deus me protegeu. E ele não vai morrer. O delegado olhou para o meu pai, senhor, vocês se levantam daqui, todo mundo. Levanta, ó, vaza, sai da minha delegacia. Some daqui, não quer nenhum crente aqui. No outro dia o delegado contou a história para uma irmã que estava na cruzada. Antigamente as cruzadas eram de tendas. E falou assim, ó, foi lá um povo crente, esse povo dessa tenda, eu mandei vazar porque falaram que tinha um anjo terrorista lá, que espancou o cara. Você é doido, vai que esse anjo aparece na delegacia. Resultado, da cruzada, antigamente as cruzadas nas tendas eram de 15 dias. E começava com um pingo de gente, ia aumentando, e aumentando, e aumentando, e aumentando. Ai meu Deus, ainda vai me dar um caminhão, uma tenda. Ai, gente, essa é a melhor coisa do mundo. Expulsar demônio na tenda. E quando o demônio segura na haste central da tenda, você fala assim, meu Deus, ou ele sai agora, ou todo mundo aqui embaixo morre. Ele fala, me expulsa, missionário. Nós estávamos numa tenda em Cuiabá, o Gianluca de colo, junto com a Elisandra, e eu pregando daqui um pouco uma jaracuçu nas pernas dela. Meu Deus, gente, eu pregando. E veio a jaracuçu. Você estava grávida ou já era novinho? Pequeno. E veio a cobra enorme. Daqui um pouco ela chega na minha frente. Sabe o que ela fez? Pulou em mim. No meio de todo mundo. Era no Mato Grosso. Mas na hora, aí o povo desesperou e os mais corajosos, pá, eles pisam e saem correndo. Pá, eles saem correndo. Mas nós já vimos de tudo em cruzada. E o que aconteceu nessa cruzada? No último dia, chegou o cara todo engessado. O cara aceitou Jesus. E o testemunho dele, não foi o senhor, eu vi quem fez isso comigo. A mesma visão da irmã Anísia. Ele contou que ele viu um homem, que na hora que ele levantava o missionário, um homem entrou dentro da tenda. Foi na direção dele e pegou ele e começou a jogar. Agora você vai se arrepender. Gente, eu gosto de anjo, é assim. Porque tem gente que precisa desse tratamento de choque. Uns tapas na cara, aceita Jesus, pá! E ele contou o testemunho, pois eu vi. E por ter visto, eu sei o que aconteceu. Gente, o cara está hoje lá na igreja. Nós precisamos entender que o reino da fé é um reino completamente diferente daquilo que acostumamos a naturalizar. Hoje nada mais é espiritual. Antes tudo era espiritual. Hoje é tudo. Ah, mas tudo é demônio. Ah, mas tudo é espiritual. Ora, aqui é uma igreja. Nós lidamos com o mundo espiritual. Mas biblicamente falando, qual é a linguagem de Deus para agir na nossa vida dessa forma e dessa maneira? É a fé. A fé honra a Deus e Deus honra a fé. E a Bíblia fala que existe um modo de orar e a coisa acontecer no momento que você ora. Como aconteceu com essa mãe que estava perdendo a filha boiando na piscina. Não tinha o que fazer. Deus atendeu ela na hora. Aprenda, irmãos, eu sempre digo isso. Deus não faz acepção de pessoas. Diga amém. Mas isso não significa que Ele atende a todos. Sabe por que Deus não atende a todos? Porque apesar dEle não fazer acepção de pessoas, Ele faz acepção de fé. A linguagem de Deus não é só a dor. A linguagem de Deus não é só as lágrimas. Deus não tem sentimento de dor. Deus não tem sentimento de dó. Deus não sente pena. O que move as mãos de Deus é a fé. Aonde Deus não encontra fé, não há ação de Deus. Só é recompensado quem crê. Hebreus capítulo 11, versículo 6. Sem fé é impossível agradar a Deus, porque é necessário aquele que crê que Ele existe, se aproxima, recompensa aquele que o busca. Nesse texto você vê que a resposta de Deus só vem a uma ação de fé. Isso é poderoso ou não é? A linguagem de Deus
sempre será a da fé. Veja, isso não significa que a sua fé dá poder a Deus. Deus é soberano e Deus é poderoso. Nós encontramos uns fatos isolados, sim. A Bíblia diz que a fé de 4 homens curou um homem sem fé. Mas isso não é uma regra na Bíblia, isso é uma exceção. Em contrapartida, a Bíblia diz que em Nazaré, Jesus não pôde. Notem que a Bíblia não diz que ele não quis. A Bíblia diz que ele não pôde. Querer ele sempre quer. Mas ele não pôde porque ele não tem poder? Não, porque algo limitou. Jesus não pôde realizar nenhum milagre em Nazaré. Mas qual foi o motivo? A falta de expectativa no povo pela presença de Jesus. Aquele povo cresceu com Jesus, aquele povo sabia que ele era filho da lavadeira e do marceneiro. Aquele povo falou, agora vem aqui, querer curar e não sei o quê. Ninguém tinha expectativa nele. Por que o seu pastor, e não é só eu, às vezes de fora, lá fora, eu, Luciano Subirá, a igreja do Hernandes Dias Lopes tem 400 membros. O canal dele tem quase 1 milhão de inscritos, a igreja dele tem 400 membros. Um dos maiores, para mim, o maior pregador do Brasil. Tem mais de 400 livros escritos. A igreja dele tem 400 membros. Esses dias eu estava vendo ele dizendo que, olha gente, eu fico muito triste. Ele estava no culto de domingo de manhã, um culto matinal. Tinha 100 e poucas pessoas. Ele tinha vindo de um evento que pregou para mais de 100 mil. Sabe por quê? Porque às vezes você acostuma. E aí quando você acostuma, gera desprezo. Intimidade mal interpretada gera desprezo. Você despreza, e aí não tem expectativa. Eles acostumaram com Jesus, e aquilo gerou desprezo. E foi o único lugar na Bíblia que Deus não agiu como nos outros lugares. Mas quem era? Era Jesus. Nunca confunda o acesso que o seu pastor dá a você a ele para desprezá-lo. Continue sabendo separar as coisas. Se o seu pastor é um homem de Deus, trate como homem de Deus. Se não é, não trate. Quem entendeu o que eu disse? Mas nunca despreze as pessoas de unção na sua vida. Pode ser que você não fique todos os anos comigo, mas se esse é o momento que você está aqui, aproveite. Que eu sirva de bênção para você nesse período. Pode ser que não seja por muito tempo, mas você está aqui agora. Então aproveite e suga tudo que você puder. Receba o que Deus tem para você. Diga amém. Isso é muito importante. A maneira que nós interpretamos isso. A expectativa que temos. A maneira que recebemos de Deus alguma coisa. O que é a oração da fé? Oração da fé é uma oração convicta que será respondida. Orações cheias de fé abrem portas para milagres. Todos os grandes milagres vieram de orações cheias de fé. Você sabe que aquele dia você orou diferente. Aprenda, irmãos, a desenvolver o hábito de orar em todas as situações, boas e ruins, mas tem que orar. A oração da fé é ter fé naquilo que você está orando e continuar tendo fé naquilo que você orou. Oração da fé é ter fé enquanto ora e continuar tendo fé porque orou. Então agora sabe que será atendido. Eu gostaria de fazer uma pergunta para você. Quem aqui acredita no poder da oração? Se você crê no poder da oração, por que você não ora? Se você crê que a oração é poderosa, por que você ora pouco? Não, eu oro, então não é com você que eu estou falando. Porque o povo na igreja crê, está igual o leproso. Mestre, se quiserdes, pode tornar-me limpo. Ele não disse se puderdes, ele disse se quiserdes. Todos nós cremos que Deus pode, amém? Mas poucos de nós acreditamos se Ele quer, se Ele vai fazer, se é da vontade dEle fazer.
Nós sabemos que Deus pode, mas não temos convicção se Ele vai. E o que faz você ter convicção? Primeiro é o entendimento da palavra e depois a aplicação. E como você aplica a palavra? Na oração. E é isso que a Bíblia chama de oração da fé. É oração misturada com o entendimento da palavra. Oração da fé é falar de Deus para Deus. Falar do poder de Deus para Deus. Falar da capacidade de Deus para Deus. Nós temos um problema grave. Grande parte das nossas orações é falando de nós para Deus, falando mal de Deus para Deus. Senhor, por quê? Como que o Senhor deixou? Como que o Senhor permitiu? Igual o Pat Adams. Miserável. Lembra do Robin Williams, no filme Pat Adams? Por quê? Ou igual o Moisés de Hollywood, né? Quase nos tapa com Deus. A gente pensa que falando mal de Deus é oração. Ou então falando mal dos outros para Deus. Senhor, aquela desgraçada, Senhor. Que miserável, meu Deus. Falando mal da gente para Deus, falando mal dos outros para Deus, ou falando mal de Deus para Deus. A oração da fé é, em primeiro lugar, orar os atributos de Deus. Senhor, Tu és poderoso. Senhor, o Senhor pode. Tu és um Deus que pode tudo. E eu sei que o Senhor fará. Em segundo lugar, orar a palavra de Deus. O Senhor está escrito na palavra. O Senhor fez isso em alguma feita. O Senhor disse isso. Em terceiro lugar, é orar a sua dor. Senhor, não é pecado dizer que está doendo. Está doendo. É mostrar a Deus interesse pelo que você está orando. E como que você sabe que sua oração será respondida? Você vai saber esperar por ela. Se não vale a pena esperar por aquilo que orou, não valeu a pena orar. Se você não consegue esperar pelo que você ora, não adianta orar também. Toda pessoa que ora com fé, ele também sabe esperar. Diga amém. Oração da fé é continuar orando, orando e orando. Veja o verso 16 de Tiago 5, sobre o poder e a eficácia da oração. O verso 16 de Tiago 5, a Bíblia deixa claro que a oração do justo é poderosa e eficaz. Eficácia fala da resposta, poderoso fala da ação. Leia o texto em voz alta, por favor. E a oração de uma pessoa justa é poderosa em seus efeitos. Eu vou fazer uma pergunta constrangedora. Não leva para o lado pessoal. Quem aqui ama a sua família? Levanta a mão. Mentira. Quem aqui quer que a sua família seja salva? Levanta a mão. A maior mentira de todas. Eu vou provar para você que você está mentindo. A Bíblia diz que a oração do justo é poderosa e eficaz. Mas você diz que a sua família não está salva e ama. Se a sua família não está salva, ou você não é justo, ou você não ora. Justo você é, porque quem te justifica é o Senhor, e a sua justiça não depende de seus atos, mas da fé em Cristo. A nossa justiça vem de Jesus. Só restou uma última opção. Você não ora como deveria pela salvação dos seus. Porque se você orasse sendo justo como é, eles estariam salvos. Ou então a Bíblia é mentira. A Bíblia diz que um justo quando ora, o céu responde. A oração de uma pessoa justa é eficaz e poderosa. Mas existe um ponto importante, que a maioria de nós cristãos não sabemos orar com fé. Como a Bíblia chama de oração da fé. Deus só trabalha, meus irmãos, quando oramos. Ele pode fazer sem a sua oração. Mas Deus decidiu que Ele não fará nada se você não orar. É um critério dele. Ele pode fazer, mas Ele não fará. Se você não orar com fé, Deus não agirá.
A linguagem de atuação de Deus é a fé. E Deus responde mediante a uma oração cheia de fé. Uma oração regada de fé. Uma oração que você arranja os dentes. Não se faça de coitado para Deus. Senhor, eu sou pobre. O Senhor não vê que eu sou um desgraçado? Aí Deus fala, nosso Deus. Deus fala, meu Deus do céu. Não é possível que Jesus morreu por um desgraçado. Você pode até ter sido um, mas hoje você é mais que vencedor em Cristo Jesus, e está reinando nas regiões celestiais, e é a imagem semelhante de Deus. Então para de se comportar como um derrotado. Ainda bem que eu não sou Deus. Então você levava um tapa na orelha por dia. Se eu ouvisse todas as suas orações, pá, cala a boca, para de falar besteira. Não é isso que você fala, minha filha? Você ama fulano mais do que eu. Cala a boca, menina, para de falar besteira. E eu não sei se você fala de verdade ou você está querendo fazer luxinho para Deus. Mainha. Chamar atenção, pois você está chamando a atenção da maneira errada. Você não move as mãos de Deus se fazendo de dozinha, maninha, luxinho, mimimi. Você move as mãos de Deus entrando com confiança, com ousadia, primeiro aprendendo a orar com fé. A única oração que Deus responde é a oração cheia de fé. E o que é a oração cheia de fé? Deus não vai agir se você não orar com fé. Olha o que diz a Bíblia. Pedi, buscai, batei, todo que pede, todo que busca, todo que bate. Sabe o que Jesus está falando aqui? Se você ler nas entrelinhas, você diria, que cara chato. O cara pede, o cara busca, e não resolve, agora ele está lá batendo. Sabe o que Jesus está falando? Importune. Lembra aquela mulher que ficou gritando, Jesus, filho de Davi, Jesus, e os disse, para de importunar o mestre. Jesus falou, deixa a mulher quieta. Sabe, Deus quer ser importunado pela sua fé. Deus não é um velho gagá que precisa descansar. Deus quer que você o incomode. E a fé é aquela pessoa que fica ali, só não vai abrir? Ei, Jacó segurou o anjo, agarrou o anjo, não deixou subir. E o anjo lhe perguntou, o que queres que eu te faça? Jacó lhe respondeu, dá minha bênção para depois subir. Dá minha bênção para depois subir. Dá minha bênção. Irmão, sabe essa imagem? Eu imagino o Jacó o seguinte. O anjo solta a minha perna. Aí pegava a perna e grudava a outra. Aí grudava a roupa, rasgava a roupa. Aí pegava o braço. Aí pegava o cabelo e grudava. E o anjo, que cara chato! Sabe o que acontece hoje com os crentes? Eu deixei na mão de Deus. Mentira, você abandonou. É uma maneira religiosa de dizer que desistiu de orar. Porque biblicamente falando, não tem esse negócio, deixei na mão de Deus, não. A Bíblia manda você continuar orando, continuar orando, continuar orando, continuar batendo, até a porta abrir, continuar pedindo, até ser atendido, continuar buscando, até receber. A Bíblia não manda você desistir. Lembra aquele texto de Davi? Esperei com paciência no Senhor. Ele se inclinou para mim e ouviu minha oração. Tem gente que interpreta esse texto de maneira errada. É assim, ó. Estou esperando minha bênção, pastor. Como a Bíblia diz, esperei. Não, o texto não fala disso. O texto ali é esperar em oração. É assim, eu não deixei de orar até receber. Isso é esperar.
E ele se inclinou. Esperei orando. A Bíblia diz que os discípulos iam insistentemente no lugar de oração até vir o Espírito Santo. Você já ouviu aquele hino da harpa? Bate, bate, bate. Não, desculpa. Irmãos, nós precisamos. Tem uns portugueses aí que demorou aí. Nós precisamos importunar o mestre. Nós precisamos ficar à porta. Não atendeu esse ano? Vai amanhã. Nós precisamos. É nesse contexto que a Bíblia ensina sobre oração. Jesus está dizendo: insista, persista, bate, busque. Não, eu vou pôr na mão de Deus. Não, isso é uma outra maneira de dizer: deixei de orar. Quem aqui se lembra que suas maiores e melhores conquistas foi aquilo que você já orou? Quem se lembra das bênçãos que você recebeu por ter orado? Funcionou? E se você continuar orando? Mas nós nos desanimamos. Quando a bênção é grande, é evidente que o preço é mais alto. A lágrima rola mais. Mas, irmão, aprenda uma coisa. As coisas que mais te levou ao sofrimento em oração são as maiores vitórias. Eu me lembro das coisas que tenho hoje e como orei por cada uma delas. Orei pela minha casa, orei pela minha agenda, orei pelos livros, orei pela minha mulher, pela sogra também, que vem junto, né? É inevitável orar para uma mulher e não receber uma sogra. Orei por igreja, oro por você, oro pela salvação da sua família. Quando alguns de vocês, seus familiares são salvos, eu me lembro as vezes que orei por isso. Sabe por quê? Porque tudo que você recebe por ter orado, lhe dá mais fé para continuar orando. Orando e orando. Eu quero trazer a você aqui características da oração da fé para concluirmos. E a oração da fé, ela possui duas características básicas para você orar certo. Porque você não recebe porque ora errado. Primeira característica: a oração da fé sempre será uma oração fervorosa. Veja o verso 17 de Tiago 5. Porque Tiago traz à baila agora um personagem, e a gente pensa que Deus usou os profetas e ouviu os profetas porque eles eram apenas muito santos. Mas não é isso que Tiago nos ensina. Olha o texto. Vamos ler? Vai lá. Elias era uma pessoa frágil, fraca, como nós. Ele orou fervorosamente, rogando que não chovesse. Hoje ele tem que orar para chover. E não choveu sobre a terra durante 3 anos e meio. Qual é o segredo de Deus ter atendido Elias? Ele era santo? Ele era profeta. Qual foi o segredo ali? O fervor na oração. O que é fervor? O que é um marido fervoroso? É o marido apaixonado. Um marido que fala eu te amo com fervor para a esposa é diferente que um marido que fala por obrigação. Tá bom, te amo. Mas os pombinhos são sempre fervorosos. Graças a Deus ainda sou um pombinho. Mas irmãos, fervor é orar com seu coração em chamas. Deus não gosta de gente com fé meia boca. Ele diz que o morno ele vomita. Fervor é se aproximar de Deus com o seu coração em chamas. É incendiar o seu coração porque o Senhor está ouvindo.
Essa é a primeira característica do fervor. E o grande segredo de Deus ouvir Elias, o texto aqui diz, Elias era fraco como nós. A maioria dos profetas eram fracos. E Elias ainda tinha uma fraqueza terrível, fraqueza emocional. Elias toda hora queria parar, eu não quero mais pregar. Se escondia, cadê Elias? Está surtado. Deu um burnout, estava com enxaqueca. O que foi Elias? Bateu uma enxaqueca aqui. Mas é quase isso que a Bíblia diz. Elias vai para a caverna surtado. Não quero mais trabalhar para o Senhor. Eu me mando embora, que eu não quero mais. Por isso que a Bíblia diz que Elias era fraco. Mas ele não era fraco do pecado, ele era fraco emocionalmente. Mas isso faz de Elias fraco? Não. Ele e Moisés são os dois maiores profetas da Bíblia. Por isso que vão retornar. E Elias não morreu ainda, viu bem? Deus tinha planos para a vida de Elias. Mas olha que o grande segredo de Deus ouvir não é você ser o fariseu. Eu vou orar agora e vou impostar a voz onipotente, grandioso, Deus poderoso. É ser besta, rapaz. O segredo de mover a mão de Deus está aqui, ó. Você sabe o que é bem-aventurados fracos de espírito? Você já leu isso na Bíblia? Bem-aventurados fracos de espírito, porque eles verão a Deus. Você já se perguntou o que é fraco de espírito? É diferente, não é fraco na carne, é fraco de espírito. Eu vou te falar. Quando uma pessoa, ela chega e tem presença, você fala que ela é espirituosa. Ela tem um espírito forte. Ela tem convicções fortes. Ela é decidida. Você sabe que ela está ali. O fraco de espírito é aquela pessoa que sempre se sente inferior. Mas não é espírito de comiseração que Deus está falando. O fraco de espírito é aquela pessoa que chega diante de Deus sempre dizendo, se não for o Senhor, eu não posso ser nada. É aquela pessoa que tem a sua insuficiência humana versus a suficiência de Deus. Porque tem gente que se sente insuficiente, mas não crê na suficiência de Deus. Tem aquele que sabe que ele é fraco, mas ele faz porque ele confia em Deus. Esse é o fraco de espírito. É aquela pessoa que não é espirituosa. É aquela pessoa que sabe que não tem condição. Fala, Senhor, eu não sei falar. Senhor, puxa vida, eu não tenho condição disso. Quem sou eu? A Bíblia diz que esse tipo de gente, ele confia mais em Deus do que os outros. Porque ele tem uma fraqueza de espirituosidade. Ele nunca vai se sentir apto para algo, mas ele confia em Deus. Não é o cara, eu não vou fazer porque eu sou fraco. Não, é quem é fraco, se sente fraco, mas sempre confia em Deus. A oração fervorosa dita por Tiago aqui, ó, ela tem dois aspectos. Primeiro aspecto, oração fervorosa vem de um coração engajado e envolvido com Deus. Então, oração fervorosa, em primeiro lugar, não é orar mecanicamente. Presta atenção. Não ensaie sua oração para Deus. Chegue e ore. Sermos fervorosos, irmãos, significa não fazermos nada no automático. É não fazermos nossas orações inconscientes para o ar. Você já se pegou orando? Senhor. Deus, aleluia. Que um pouco você nem lembra do que você estava falando. Quem já se viu orando assim? Não responda. Orar fervorosamente é focar nossas mentes. É uma oração focada. Você sabe o que você está falando. E não muda o foco. Saiu do foco, opa, volta agora. Oração fervorosa é uma oração de gente concentrada. É concentração para falar com Deus. Segunda característica da oração que fez Deus atender Elias. Não é porque Elias era forte, é porque Elias era o quê? Fraco. O fervor.
Oração fervorosa. Por incrível que pareça. A palavra fervor ali, ó, é a palavra grega procheusis. Sabe o que significa procheusis? Não tem nada a ver com gritar. Esse irmão é fervoroso, porque... Olha que irmão fervoroso. Fervoroso aqui tem a ver com persistente. Sabe o que a Bíblia está falando sobre a oração de Elias? Ele importunou. É uma oração persistente. Ele orou persistentemente. Você quer ver? Mateus 7,7, já lemos sobre o tipo de persistência que temos que ter na Bíblia. Bate, busque. É ou não é? A Bíblia manda ter insistência. Ah, pastor, mas tem 10 anos que meu milagre não vem. Se durar mais 10, continue. Agora veja, o que a Bíblia está dizendo é que a oração fervorosa, ela será uma oração persistente. Irmãos, nós precisamos nos recusar a receber respostas negativas quando a nossa oração está alinhada com a vontade de Deus. Deus não respondeu, me recuso ao silêncio. Não respondeu? Ele vai responder. Depende muito. Se o milagre é grande, a resposta demora um pouquinho maior. Um pouquinho mais. Está demorando muito? Então porque é grande. Teve um irmão que chegou para mim essa semana, pastor, eu tenho uma herança de 1 milhão para receber. Mas há 10 anos não anda. Falei, irmão, lembra de mim quando entrares no paraíso. Mas deixa eu te falar, você está orando muito por isso? Já pus na mão de Deus, não está orando. Eu tenho R$500 mil para receber. Há anos. Mas tinha também nesse negócio, está na mão de Deus, a hora que for vai ser, não irmão, não é assim funcionando, aquilo é seu, é direito seu, alguém te roubou, fala, Senhor, eu não aceito, eu sou dizimista, eu ponho diante de Deus e vou orar até receber. Esse negócio de filho drogado, filho gritando com o pai, filho que não recebe, já embuchou umas 3, filha problemática, rapaz, você tem que aprender a lutar em oração e pôr fé nessa oração, a vencer suas batalhas orando. Igual uma irmã da igreja, um tempo desse atrás, foi no Facebook e escreveu, Senhor, fala comigo. Mas eu fico doido com um negócio desse, vai escrever no Facebook, Senhor, fala comigo. O que o Facebook pode fazer por irmã dessa? Aí eu sou muito mutuento e eu sou ruim, fui no comentário. Falei, serva minha. Vai orar. Eu não tenho Facebook. Assinado o Senhor. Aí a irmã pôs aquela carinha de brava embaixo do comentário. Eu pus embaixo. Irmão, a tecnologia pode vir do jeito que vier. Só que entenda, a linguagem de Deus não mudou. É no joelho ainda. É buscando ao Senhor. E põe fé nessas palavras. Faça igual essa irmã que a filhinha estava boiando de 2 anos morta. Senhor, eu ouvi uma palavra essa semana, que a oração da fé é poderosa, que a oração do justo é poderosa, então eu estou aqui agora pondo isso em prática. Aí o que você vai fazer? Comece a falar de Deus para Deus, comece a falar da soberania. O Senhor pode, o Senhor é poderoso, o Senhor é tremendo, se tu quiseres, então eu estou aqui agora batendo. Agora depois comece a orar a palavra de Deus para Deus. Está escrito na tua palavra, eu vi isso, o Senhor fez um milagre na vida disso, o Senhor fez um milagre, o Senhor foi até Samaria só para ouvir a samaritana. Não tinha mais ninguém para ouvir naquele lugar, o Senhor caminhou e foi lá e restaurou a samaritana. E sabe o que a samaritana disse? Venha ver o homem que disse toda a minha vida. Nós estamos falando de um Deus que se importa. Clama a mim e responder-te-ei. E anunciar-te-ei coisas grandes e poderosas que não sabes. Você precisa clamar. Você precisa orar com fé.
Orar com fervor, com persistência e insistir. Em segundo lugar, o que é oração da fé? É uma oração ousada. A ousadia é uma faca de dois gumes. Ela corta para os dois lados. Significa que pode ser bom e pode ser ruim. Quando a ousadia será salutar diante de Deus? Quando você tem intimidade com Ele. Quando será seu declínio? O contrário também é verdadeiro. Moisés é considerado na Bíblia como o homem mais ousado diante de Deus. Moisés, se você subir lá, disse Zípora a Moisés, a montanha pega fogo, Deus desce na montanha. Se você subir, você morre. Todos que subiram morreu. Não há quem viu a Deus e viveu. Moisés falou, o povo dele está escravo, 400 anos no Egito, e ele desce na montanha e ninguém vai lá falar, importunar? Pois eu vou. Mas Moisés, você vai morrer. O povo já está morto no Egito. Gente, olha o nível de ousadia desse homem. Ele ainda não conhecia Deus. Ele correu o risco de morrer. Mas quando ele chegou, ele ouviu uma voz. Moisés, Moisés, tire a sandália dos pés. Porque o lugar onde você está é terra santa. Eu aprendi uma coisa. Todo lugar em oração será santo. Sua casa, quando você orar, será santa. Está no banheiro do quintal, do emprego, o banheiro da empresa será uma terra santa. Não sei por que eu pensei em quintal. Deve ser a casa que Deus vai me dar, que tem um. Agora veja, Moisés tirou os sapatos e se aproximou do El Shaddai, o Elohim, Elohenu, Adonai, Yud-Re, Vav-Re, Yahvé, Jeová Jiré. Você serve um Deus muito grande para ter uma mente e uma fé tão pequena. Quando Moisés chegou e disse, quem é, Senhor? Em outras palavras, quem é você? Deus disse, eu sou o que sou. Moisés, eu te levantei agora porque eu ouvi a oração do povo. Agora eu vou te enviar para livrar. Moisés nunca imaginava que seria ele. Ele ia importunar Deus para Deus libertar o povo, mas não para enviar ele. Preste atenção. Deus não usa gente capaz. Deus usa gente disponível. Deus não mandou Davi matar Golias. Davi estava disponível para matar Golias. Os capazes às vezes estão ocupados demais. Deus falou, desce. Mas Senhor, se eu for lá e eles me perguntaram, em nome de quem você? Diga que você foi, em nome do grande eu sou. Eu sou, me enviou a voz. Agora, depois que Moisés tira 2 milhões de pessoas do Egito, Deus diz, Moisés, eu vou matar o povo. Vou acabar com a raça desse povo rebelde. Ô povo terrível, Moisés, eu vou matar todo mundo. Moisés falou assim, vai matar? Me mata também. Mas não só me mata, como risca meu nome do livro da vida, porque o Senhor me levou, eu tirei, fui seu pastor e peguei amor pelo povo. Quer matar? Pode matar, mas me mata também. Mas risca meu nome. Ah, gente, vai alguém que não tem intimidade, para uma dessa, cai fogo do céu de dentro para fora, igual Lúcifer. Foi assim com Lúcifer. Mas, irmãos, não é ousadia de questionar Deus, ousadia de pôr Deus na parede, é ousadia de confiança que está falando assim, pai, deixa eu falar uma coisa, o Senhor é meu pai, e está doendo, e meu filho tem problemas, e eu leio aqui que tu és poderoso, eu creio que tu és poderoso, eu leio tua soberania, eu oro tua soberania, e agora eu entendo a tua palavra, e agora eu estou orando com fé, e hoje eu dou um basta, as coisas vão mudar, e você começa a vencer suas batalhas em oração. Agora, se você é o crente 6 horas, você deve pensar que eu sou mais santo que você, porque a minha oração é mais atendida com mais rapidez. Não. Não é. Eu não sou melhor que você diante de Deus. A Bíblia fala de um sacerdócio universal de cada crente. O mesmo acesso que eu tenho a Deus, você tem.
As mesmas vitórias que eu conquisto em oração, você pode conquistar. Ainda essa semana, eu quero que você conquiste uma bênção em oração. Não, você não entendeu. Eu vou embora. Ainda essa semana, eu quero que você conquiste um milagre e você vai se lembrar que você orou por isso. Traga à sua memória agora algo que você precisa da parte de Deus. O que você vai fazer? Você vai fazer uma oração cheia de fé. Oração cheia de fé não é oração determinada. Ele diz que não, é uma oração cheia de intimidade, fervor, que ora Deus para Deus, a palavra de Deus para Deus, e você crê. Para de ser dramático diante de Deus. Deus é um bom pai. Não um pai bajulador. É um pai que sabe lidar com a sua frescura. Deus sabe quando você está sofrendo. E sabe quando você está sendo mimizento. Então, não precisa fingir. Quando você estiver sofrendo, Ele vai saber. Quando você estiver sendo dramático, Ele vai saber. Mas mesmo quando você estiver sofrendo, entra com confiança, com ousadia. E não pensando que Deus vai te ouvir porque você está sofrendo. Senhor, eu estou aqui diante da tua presença para falar com um Deus poderoso. Esses dias um irmão falou assim: pastor, sabe o que eu gosto lá na igreja? Que você prega com tanta intrepidez, ousadia. Como disse a Cris, ela usou uma outra palavra que eu não gostei. Qual que é a palavra, Cris? Empáfia. Mas ousadia é orar do jeito que você está me ouvindo. Isso não é uma característica de caráter ou personalidade. É uma característica da oração, da fé. É orar com fé. Vamos orar. Fique em pé.